Agora são 18 horas e 19 minutos, hora certa da Sócia Seguros, aqui no Balanço Geral da Rádio Cultura. E ontem à noite, num dos auditórios da Uniara, aconteceu a apresentação do chamado TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso, do pessoal da turma de jornalismo deste ano da Uniara. Quem já passou por isso, ou quem tem uma ideia do que seja realmente um TCC, sabe que não é fácil. É trabalho de muito tempo, trabalho de um ano, com pesquisa, com entrevistas, é um negócio maluco, mas é uma necessidade imposta pela conclusão do curso. Sem o TCC, não tem diploma e vai por aí afora. Então, ontem estivemos lá no Uniara para assistir o TCC de dois grandes amigos nossos, não só dos dois, de todo o grupo, né? Eles, na verdade, representando todo o grupo que foi escolhido para fazer esse tipo de trabalho. O Celso Luiz Galo e o Jonathan Luan de Oliveira Dutra, que sofreram um bocado lá, né? Todo mundo olhando, uma mesa muito rigorosa com o doutor Marcelo Cirino, médico e historicamente ligado à ferroviária pelos livros que ele publicou, inclusive Fonte Luminosa, que conta de forma magnífica a história da ferroviária, e o grande amigo e companheiro, excelente profissional de rádio, Francisco de Assis Bergaminho, Chico de Assis, é uma banca danada. Mas eles foram muito bem e o trabalho magnífico. E claro, quando se fala desse trabalho de conclusão de curso, há muita discussão sobre o tema que vai ser escolhido, vai ser abordado e, naturalmente, vai ser trabalhado. Nós tivemos há algum tempo atrás, inclusive quando o Marcelinho, filho do seu Marcelo Menotto, trabalhava aqui, foi feito um trabalho magnífico sobre a história da Rádio Cultura. Negócio fantástico. E agora os meninos e todo o grupo escolheram falar sobre a história do rádio esportivo de Araraquara, que nasceu, naturalmente, com a própria Rádio Cultura em 1932, quando a Cultura foi para o ar, embora documentalmente a Cultura tenha, de forma oficial, começado a gerar o seu áudio em 33, mas na verdade foi em 32, por ocasião da Revolução Constitucionalista de 9 de julho. Então, o Celso e o Jonathan trabalharam muito, pesquisaram, ouviram figuras ligadas à história do rádio esportivo de Araraquara, um trabalho magnífico, muito legal mesmo, e inclusive há um espaço considerável, pelo qual agradecemos mais uma vez, dedicado aos campeões da bola, a história dos campeões da bola, mas não só os campeões da bola. O legal do livro é que fala de todo mundo, ou de quase todo mundo que fez rádio esportivo, desde a Rádio Voz da Araraquarense, a Rádio Cultura, pessoal que passou pelo rádio, muitos ainda na atividade, outros já pararam com isso, outros já morreram, mas todos lembrados e lembrados de uma forma muito legal, nesse trabalho que tem um nome também muito legal, né? Tá lá dentro, as vozes da história do rádio esportivo de Araraquara. Então, nós estamos recebendo o Celso e o Jonathan aqui para falar um pouquinho disso, né? E a primeira pergunta, vocês ficam à vontade para responder, é o que os levou a escolher esse tema? Qual foi a razão principal de vocês terem escolhido o rádio esportivo de Araraquara como tema do trabalho de vocês? E antes de mais nada, parabéns, né? Foi uma noite muito bonita, nós nos sentimos assim muito felizes de poder repartir com vocês, com seus familiares, com seus amigos, a alegria que reinou ontem na Uniara. Parabéns. Boa noite, Zé. Boa noite, os ouvintes dos campeões da bola e da Rádio Cultura. Obrigado pelos parabéns e obrigado por ter ido lá prestigiar a nossa apresentação ontem à noite. O que levou a gente a escolher esse tema foi até um pouco engraçado. No ano passado, foi a escolha do projeto. E o Celso tinha um tema na cabeça dele, eu tinha outro, e aí os dois se juntaram aí, eram temas equivalentes, e os dois se juntaram para fazer esse trabalho. Eu acho que é um tema que nós dois gostamos, por isso que a gente fez esse trabalho, e pelo motivo que eu falei lá ontem, é porque não tem registrado nada sobre o rádio esportivo aqui em Araraquara. Não tinha? Não tinha. Não tinha. Durante as pesquisas a gente notou isso daí, por isso a gente resolveu fazer isso daí. Agora, Pois não, Celso. Boa noite, Zé. Boa noite a todos dos campeões da bola. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura.
Minha mãe me presenteou com um rádio quando eu era criança, que era do meu avô, um motorrádio, um rádio bem grandão assim, que pega ondas curtas AM e FM. E pegava mesmo. Pegava mesmo. Os de hoje não pegam mais nada, mas esse aí pegava. E eu comecei desde os 10, 11, 12 anos a ouvir futebol no rádio, a ouvir noticiário de rádio. Então eu gosto muito de rádio desde criança. Comecei no jornalismo lá em Ribeirão Bonito, trabalhando numa rádio comunitária. E ouço muito futebol no rádio, muitos programas esportivos. Então eu gosto muito desse tema, o Jonathan também gosta. A gente tinha duas ideias parecidas sobre esse assunto de rádio, um sobre a equipe dos campeões da bola, outro sobre um narrador da cidade, o Wilson Luiz, grande amigo nosso também. E a gente parou para pensar por que não fundir os dois trabalhos em um só e fazer um mais completo sobre a história. E foram esses dois motivos, a paixão nossa pelo rádio esportivo e também a falta de registros disso na cidade. Então as duas coisas nos motivaram a escrever esse livro. Agora, quais foram as facilidades encontradas e as maiores dificuldades encontradas ao longo de um ano aí de pesquisa, gravação e outras coisas? Dificuldades foram o tempo, né? Porque tem um ano para pesquisar tudo isso. Parece que é muito tempo, mas não é. Parece que é muito tempo, mas não é. E o tempo para pesquisar, que é pequeno, a gente tem também nossos trabalhos, tem outros afazeres além disso, não é um ano dedicado só para isso. E também o começo do rádio em Araraquara foi difícil porque tem pouca publicação. Tem a documentário sobre a história da Rádio Cultura, mas especificamente sobre o rádio esportivo tinham poucos registros. E nisso o Marcelo Cirino ajudou muito a gente porque ele tinha recortes de jornais com as primeiras equipes da Rádio Cultura nas décadas de 30 e 40. E também pelos livros que ele fez, né? E os livros que ele escreveu. Já tinha uma ideia do que foi o rádio esportivo no começo. Os livros Araraquara, Futebol e Política e Fonte Luminosa. E depois a gente fala sobre o começo do rádio, que foi em 1937, com a primeira transmissão esportiva. As facilidades foram esse grande número de pessoas que ainda está trabalhando com jornalismo, que já trabalhou e ainda está vivo para contar para a gente. E que quiseram, e abriram as portas para a gente, né? Se disponibilizaram para ajudar a gente. Então tem o seu caso, o Zé Roberto, tem o Wilson, tem o Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, Toninho, tem o Antônio Carlos Araújo, Ivan Roberto Peroni, que foi repórter. Tem muita gente que a gente vai acabar esquecendo. Foram de 10 a 12 entrevistas que a gente fez para tentar juntar um pouco de cada período, montar esse quebra-cabeça e contar essa história. Então, essa foi a grande facilidade. Tem muita gente nativa ainda, muita gente aí disponível para conversar e todo mundo aceitou numa boa. Foram longas conversas, muitas histórias contadas, foi bem bacana. Eu fico com a impressão de que, além do trabalho na área universitária, né, que é o objetivo do projeto, afinal de contas, acho que deve ter sido, apesar de todas as dificuldades, algumas dificuldades citadas por vocês, mas deve ter sido muito gratificante, né? Eu acredito que tenha sido muito gratificante, né? E o rádio esportivo, na verdade, fica devendo muito a vocês, porque essa era uma etapa, uma parte, vamos assim dizer, um segmento importantíssimo do rádio de Araraquara, que ninguém tinha conhecimento. E eu concordo, já li quase que o livro umas 2 vezes, né? É que, na verdade, o rádio esportivo de Araraquara, eu cheguei aqui só em 75. A fase melhor foi até anterior a esse período, eu reconheço isso. Mas foi pródigo em revelação de talentos, né? Há histórias magníficas de profissionais extraordinários e competentes que fizeram a história do rádio esportivo de Araraquara. Então, é muito importante que vocês tenham feito esse trabalho para resgatar essa memória do rádio esportivo, que é uma parte integrante e muito importante dentro do contexto geral da história do rádio. Pois é, Zé. Foi gratificante mesmo, você falou que foi gratificante, e foi mesmo pelo fato da gente ouvir o rádio desde pequeno. Eu cresci ouvindo as suas narrações aqui em Araraquara, o Celso também, ele falou para mim que também ouvia lá da grande Ribeirão Bonito, e então a gente contar essa história foi muito legal e também surpreendente pelo fato de tantos nomes que surgiram aí durante o caminho. É muita gente que participou dessa história, pode ser que tenha ficado alguém de fora, mas é impossível, pode ser possível, mas pra gente nesse um ano é complicado demais por causa do emprego, por causa do estágio, outras matérias na faculdade, mas a gente tentou colocar aí a maioria dos nomes no livro. Agora, o que pode ter marcado assim, de forma até curiosa, o trabalho de vocês? Algumas coisas que vocês pesquisaram, naturalmente,
há um roteiro de importância. São fatos mais importantes, outros nem tanto, tem que selecionar, a gente sabe como é que não é nada fácil. Mas dentro do capítulo curiosidade, e são muitas as curiosidades que tem o rádio esportivo, alguma coisa marcou especialmente vocês, né? Vocês acharam que era um negócio assim, um pouco diferente que vocês colocaram no livro? Olha, a gente conseguiu descobrir qual que foi a primeira transmissão de futebol em Araraquara pela Rádio Cultura, a PRD4 à época, foi em 1937. A gente não imaginava que era tão cedo assim. A rádio é de 32, em 37 já tinha uma transmissão. O Nicolau Tuma, que era de São Paulo, o metralhador, speaker metralhadora. Isso, ele veio para Araraquara transmitir um jogo Paulista e 15 de Jaú. Paulista era um time amador da época, muito famoso aqui na cidade. Então a gente ficou surpreso com essa transmissão logo de cara. Com 5 anos a rádio já fazia isso. Depois, na década de 60, foi a melhor época da Ferroviária, ganhando 3 vezes o campeonato do interior e fazendo 3 excursões para o exterior, para outros países. E o rádio também teve um momento muito interessante. A Rádio A Voz Araraquarense, que hoje é a Morada do Sol, foi criada em 58. Em 1960... o Enio Rodrigues já viaja com a equipe de navio para Portugal para acompanhar a excursão pela Voz Araraquarense. Em 63 ele volta para outra excursão. Em 68 o Wilson Luiz, que veio do rádio de São Carlos, estreava aqui em Araraquara, também viajou para a América Central e do Sul. Então esse período rico dos anos 60 foi muito interessante, muita história bacana. Muito importante. E 2 rádios muito fortes, com 2 equipes muito fortes. O Antônio Carlos Araújo começando a narração em 64 pela Rádio Cultura e o Wilson depois pegando em 66 para frente, 67, também assumindo. Mas tem outros nomes, tem o Cicarelli, que é daqui de Araraquara, que depois foi para São Paulo, trabalhou na TV Cultura. Tem o Wilson de Freitas, que é de Taquaritinga e veio para Araraquara, passou por aqui, foi para São Paulo. O irmão dele, o Valdir de Freitas também. Isso, tem muita gente. Eu tive a honra de conhecer. Tem muita gente que passou. O próprio Enio Rodrigues começou na Rádio Cultura, depois foi para a Voz e foi para São Paulo, foi para Bandeirantes. Para Bandeirantes, narrou várias Copas do Mundo. Então tem muita gente interessante que passou por esses períodos aí aqui em Araraquara. E na década de 80 foi bacana também, porque a Ferroviária volta a ter uma fase boa, disputa a Taça de Ouro e chega à final do Paulista em 85 e de novo 2 grandes equipes transmitindo, o Araújo na Rádio Cultura e o Zé Roberto, que daqui na frente, na Rádio Morada, isso em 85. 83 é muito engraçado, porque 83 tem uma grande mexida no rádio esportivo. O Wilson começa a narrar na Rádio Cultura a Taça de Ouro, o Zé começa é o contrário, né? O Zé começa na Morada e o Wilson na Cultura. Tá certo. Isso. Aí no meio do campeonato, o Wilson é chamado para chefiar o jornalismo da cultura. Então imagina, você está ouvindo o campeonato a Ferroviária no campeonato, na metade do campeonato o Wilson para. Você está acostumado com a voz do Wilson narrando. Aí o Wilson vai chefiar o jornalismo, o Zé Roberto é trazido da Morada para a cultura. Então tem uma mudança no meio do campeonato. É um negócio muito curioso também que aconteceu em 83. Então tem várias histórias legais. Fora as histórias, né? Do Araújo abandonando a transmissão. Isso. A sua de Guaraci, que deve narrar o jogo tudo de novo dentro do estúdio. Do Wilson Luiz também, que ele falou que ele sempre fala que a melhor narração da vida dele não foi pro ar. Ele não tinha linha de retorno, ele não sabia que não estava no ar. Tem várias histórias. O rádio é bacana exatamente por isso, né? Tem muita coisa, tem coisa que a gente pode falar, tem coisa que a gente não pode falar, né? Mas vocês abordam também um assunto muito interessante, né? Que é a dificuldade do rádio esportivo hoje, nos dias atuais, onde os custos são elevados e altamente preocupantes, né? Eu achei que foi muito legal também, Celso e Jonathan, vocês terem colocado isso, para que as pessoas sintam que, na verdade, as coisas mudaram muito, mudaram para pior, e hoje fazer a rádio esportiva no interior é quase uma grande aventura, um grande desafio. Haja vista aí pequeno número de emissoras que bancam o esporte, são pouquíssimas rádios. Eu estou falando do interior do estado de São Paulo, né? Nem vamos sair daqui do estado. São poucas as emissoras que mantêm a equipe esportiva, quer dizer, onde não há terceirização, realmente não há transmissão. A gente tem exemplos perigosíssimos, né? São José do Rio Preto, com 9 emissoras de rádio, nenhuma faz futebol, né? Ribeirão Preto, que foi uma escola do rádio magnífica, hoje temos 2 rádios, apenas 2 fazendo. Então eu achei muito legal que vocês tenham também abordado esse assunto para ficar bem claro que nem tudo é um mar de rosas, né? Pois é, nada é um mar de rosas no rádio esportivo atualmente no interior de São Paulo. Na capital também já está ficando complicado, com equipes enxutas e transmissões feitas em estúdio, perdendo aquela magia de se viajar para acompanhar o time em loco, lá no local do estádio.
no local do jogo, no estádio. E no interior também está complicado nos últimos anos. A gente conversou com vários profissionais do rádio e todos eles afirmam que o futuro aí é um pouco preocupante e é cada vez mais difícil, né? Inclusive a gente ressalta aí o papel dos campeões da bola, seu papel de liderar a equipe, porque tem que ser muito guerreiro para continuar, viu, Zé? Ainda mais com um time que dentro de campo não faz a parte dele, também não ajuda, né? Não ajuda e só atrapalha, né? Quem não ajuda, atrapalha, né? É verdade. A verdade é essa. Agora, eu quero fazer um agradecimento especial, não só no meu nome pessoal, mas em nome de toda a equipe, né? Dos campeões da bola, pelo espaço reservado, pela capa do livro, pela história dos campeões da bola, que em fevereiro completam 30 anos de atividades ininterruptas no Rádio Esportivo de Araraquara. Cultura Morada Cultura e uma rápida passagem também pela Rádio Brasil FM. Então foi um espaço que nos orgulha muito, né? E eu até brincava com vocês. Sempre eu sou cobrado para escrever um livro. Eu acho que eu não preciso escrever mais, que eles fizeram o trabalho para mim aqui, né? Tem muita coisa do Zé Roberto, tem muita coisa da equipe, do Marquinhos, de toda a equipe dos campeões. A chegada do Vaguinho na equipe, com a morte do Wagner Bellini. Com a morte do Wagner, né? Aquela passagem que além de ser verídica, me emociona até hoje, da ligação telefônica da Maria Helena, esposa do Wagner, né? É uma pessoa por quem a gente tem uma admiração muito grande, por ela, pelos filhos, né, que são grandes amigos nossos, tanto o Tiago como o Emerson. Ela ligando para dizer que onde ele estivesse, o Wagner estaria tranquilo e feliz, porque nós já havíamos conseguido um substituto à altura para o plantão, que eu reputo de fundamental importância numa transmissão esportiva. Todos são importantes, mas o plantão tem uma configuração de trabalho de fundamental importância. E a chegada do Vaguinho, né? Quando eu ouvi o CD lá com a voz do Vaguinho. Então, especificamente nesse assunto, eu agradeço a vocês em nome, não só em meu nome pessoal, mas em nome dos campeões da bola também. Faz parte da história, né, Zé? Acho que 29 anos no rádio do interior... merece isso e até muito mais, né? Porque a dificuldade é muito grande, a gente sabe disso, e 29 anos, prestes a completar 30 anos, é algo para ficar na história mesmo. Bom, o livro foi elaborado com o objetivo desse trabalho, como já foi dito aqui. Vai haver um lançamento do livro, o livro vai ser vendido, ele pode ser comprado, pode ser adquirido. Como é que vai ser? Porque eu não tenho a menor dúvida de que não só pessoas ligadas ao rádio, quer dizer, que militam no rádio ou já militaram, vão querer o livro, mas ouvintes de rádio, principalmente o pessoal da torcida da Ferroviária, né? Porque os torcedores, inclusive, são mencionados aqui, são citados, há nomes citados aqui. Como é que vai ser isso? Vocês pensaram nisso ou é pura e simplesmente um trabalho a nível universitário, de encerramento de curso e para por aí? Não, a gente até conversava com isso, a gente estava esperando a banca passar para depois ficar mais tranquilo e começar a pensar nesse assunto. É claro que um lançamento precisa de uma verba, né? E a gente vai precisar de algum colaborador, alguém que ajude a gente a lançar. A gente tem esse pensamento de lançar o livro, fazer algumas readequações, né, no projeto e vir a lançar. Acho que até o ano que vem, quem sabe, a gente possa lançar, né, Celso? Isso, a gente tem essa ideia, sim, de tentar alguma parceria com alguma empresa para fazer um número de exemplares um pouco maior. A gente fez um número muito pequeno só para entregar para os... Foi restrito pelo objetivo previsto, né? Isso, para a banca e para os familiares e para os amigos. Mas a gente pretende, sim, fazer um número maior para comercializar, mas para isso precisa de uma editora, a gente vai procurar uma editora e também alguma empresa que nos ajude nisso. Mas a gente tem essa ideia, sim, porque a gente tem essa ideia, essa noção de que o trabalho é importante para registrar essa história do rádio esportivo e que as pessoas têm que ter acesso a isso. Não tem dúvida. Eu quero, ao encerrar, renovar os meus cumprimentos, em nome de toda a equipe, em nome da cultura, da morada, de todos os amigos citados aqui, todos, né, que se eu for falar, eu vou acabar esquecendo, mas de todos aqueles que foram componentes, né, e atores aqui das histórias contidas no livro. Mas eu quero fazer um agradecimento e cumprimentar especialmente as famílias, os pais, todo mundo, porque eles com certeza foram de fundamental importância para vocês, né? Na hora de entender, na hora de ajudar, naquele momento que o astral não está muito bom, mas é o pai ou a mãe que passa a mão na cabeça e vai,
Eu acho que um trabalho desse, com dificuldades, com uma disponibilidade de tempo que vocês tiveram que usar, sem a família do lado, é quase que impossível de ser realizado. Então, aos pais, aos parentes todos que estiveram ao lado de vocês, parabéns também, porque muito do sucesso que está aqui se deve a esse apoio que na área familiar vocês receberam, né? Eles estão nos ouvindo lá em casa, inclusive, lá em Ribeirão Bonito, meu pai, minha mãe, meu pai Celso, minha mãe Ana. Meu pai ficava 2, 3 da manhã pedindo para eu dormir para largar o computador, mas eu estava escrevendo, viu, pai? Aí, ó, o resultado está aqui. Vai dormir, filho? Não, eu não estou ocupado, estou escrevendo. Varando madrugada. E fala alguma coisa aí, João, sobre a sua família. É complicado. Mas não chora. Ontem acabei me emocionando, né, lá na apresentação, porque foram 4 anos aí muito difíceis, a minha família sabe disso, e eles me deram todo o apoio. Quando eu pensava em parar, eu pensei em parar mesmo por causa das dificuldades, mas eles me deram todo o apoio, e eu acabei me emocionando por causa disso. É complicado, foram 4 anos complicados, mas consegui chegar no final e tá aí o resultado, né? Tá lá dentro. Tá lá dentro, né? Tem um grande resultado. E vocês gostariam de agradecer a pessoas específicas, coordenadora do curso, a quem vocês gostariam de fazer também uma referência pública aqui no Balanço Geral? Tem a coordenadora do curso, a Vanete, tem o professor... Que adora futebol, né? Que inclusive brincou comigo ontem na saída. Olha, eu quero fazer parte da equipe dos campeões da bola, hein? Não para sem que isso aconteça. Tem o Messias, que é um grande professor também. Grande amigo lá de Barretos, inclusive. Lá de Barretos. Tem o Fabrício Mazzocco, que foi o professor que nos orientou no projeto do trabalho no 3º ano passado. A Luciane do Vale foi a nossa orientadora neste ano, no livro propriamente dito. E os membros da banca, Marcelo Cirino e Chico de Assis, por terem aceitado e comparecido. Uma banca de responsabilidade. Banca de responsabilidade. Tem mais alguém, Jonathan, da faculdade? Eu acho que a turma, nossa sala de jornalismo, acho que ela, igual o Chico falou ontem, é uma sala muito unida quando é para dar certo, assim, quando é alguma coisa que vai definir o futuro da nossa sala, a sala se une e todo mundo comparece. Agradecer a eles também. Todo mundo me acalmou ontem quando eu estava nervoso nessa apresentação, andando de um lado para o outro da sala. Calma, Celso. Aí, deu certo. E, na verdade, né, foi um momento muito importante para vocês, para todos nós que estávamos lá. O Adriano estava lá também. E eu fiquei muito feliz de rever o Dr. Marcelo Cirino, né, porque é um médico, uma figura extraordinário, tem um amor, tem um conhecimento da história da ferroviária, né? E a gente quer enviar um forte abraço, que ele contou até a nível de piada, até porque hoje temos a internet. Mas a dificuldade que ele e o Alberto Lemos, lá em São Paulo, tinham, né, para sintonizar o balanço geral e ficar sabendo das novidades da ferroviária e das novidades do esporte da cidade de Araraquara. E o Alberto Lemos, para quem não sabe, foi quem escreveu a ata de fundação da Associação Ferroviária de Esportes. Ele tem mais de 100 anos, acho que tem 100 ou 102 anos, completamente lúcido. Olha que bênção divina, né? E nós podemos sonhar e vamos sonhar com a presença dele na festa de 30 anos dos campeões da bola em fevereiro do ano que vem. Então, essa história, apenas rápida, as citações feitas aqui no livro, está lá dentro, as vozes da história do Rádio Esportivo de Araraquara. Meninos, parabéns, que o livro seja apenas o pontapé inicial do sucesso profissional de vocês na carreira que vocês estão abraçando, né? Que o futuro seja para vocês suave, leve e repleto de alegrias. Muito obrigado, Zé, obrigado a todos os campeões da bola por terem colaborado com a gente também nesse ano, com as entrevistas, com as informações. Agradeço também pelo convite para estar aqui hoje e tomara que os campeões da bola fiquem aí mais 10, 20, 30 anos no ar, porque os ouvintes querem que vocês fiquem. Não parem, por favor. Você está jogando uma responsabilidade. Vai, Jonathan. Só queria agradecer a oportunidade da gente estar falando do livro e agradecer novamente a presença sua e do Adriano lá ontem. Eu sei que o Marquinhos e o Vaguinho não puderam ir, mas a gente agradece também pela colaboração de todos para o nosso trabalho. Muito bem, a gente vai se falar muito mais sobre isso, tá bom? Com certeza. E contem conosco no projeto de lançamento do livro, quando isso ocorrer, quando vocês entenderem que vai ser chegado o momento, né? Vocês podem estar certo que nós estaremos ao lado de vocês também para poder, de uma forma ou de outra, contribuir e colaborar com isso. Tá bom, muito obrigado. Porque um livro que conta as histórias que o Tá Lá Dentro conta é um livro
que a torcida da Ferroviária, que quem gosta do rádio, principalmente do rádio esportivo, vai pretender e vai querer ter na sua prateleira. Tá certo? Tá bom. Ok. Muito obrigado. Um abraço para você, um abraço para todo o pessoal que está lá na tribuna assistindo, né, na Ferroviária. Então, um grande abraço para Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito, né? Lá em casa também. Então, então, o 790 chegou muito bem em Ribeirão Bonito. Muito bom o sinal lá. O Adriano, você é de lá, Ribeirão Bonito. Puxa, que ótimo. Só tem gente boa lá em Ribeirão Bonito. Tem algumas exceções, mas a gente perdoa, né? Ribeirão Bonito dá homem feio, não, Zé? O Vaguinho ele tem que... Se ele não colocar algum parâmetro aí de crítica, ele não está feliz, né? Mas tudo bem. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco no Balanço Geral da Cultura.